Muitas pessoas usam e dependem da própria memória para se lembrarem de tarefas, compromissos importantes, metas e por aí vai. Mas a nossa memória não serve para isso. Ela não serve para ser uma agenda ambulante, não serve para nos lembrar das coisas. Até porque a nossa memória é falha. A nossa mente serve para ser criativa, para sentir, para pensar e não para lembrar. Então, foi pensando nisso que eu resolvi trazer 3 dicas para que nós possamos parar de depender da nossa memória para nos organizarmos. A primeira dica que eu te dou é ter uma lista de tarefas. Uma lista de tarefas é um lugar em que você coloca todas as tarefas, compromissos, atividades e prazos que você precisa ou quer fazer em um determinado tempo. Pode ser um dia, uma semana ou até um mês. Eu recomendo ter uma lista de tarefas para a semana toda, que você pode dividir ela em 5, 6 ou até 7 dias. Ou deixar a sua lista de tarefas como uma lista mesmo, sem subcategorias para cada dia da semana. No começo ou no fim de toda semana, pega um papel e caneta e escreve tudo o que você quer ou precisa fazer em uma semana. Normalmente nessa lista vão ter 2 tipos de tarefas: as tarefas fixas e as tarefas extras. As tarefas fixas são coisas que toda semana você acaba fazendo. Todas as suas obrigações, todos os seus hobbies, todas as suas atividades fixas, sejam elas semanais ou diárias, entram na categoria de tarefas fixas. Então, caso tenha vontade de facilitar ainda mais o processo, você pode ter uma lista apenas para suas tarefas fixas, para ver no começo ou no fim da semana e organizar a sua lista de tarefas. E não esquece de colocar como tarefa fixa a tarefa de fazer a lista de tarefas. Afinal, fazer a lista não deixa de ser uma tarefa. E para que depender da memória para lembrar dela se você consegue fazer isso, sabe? Se você consegue anotar ela. Mas enfim, daí vem também as tarefas extras. As tarefas extras são tarefas que não são semanais. Podem ser mensais ou tarefas pontuais, em que você vai ter que realizar elas apenas naquela semana. De qualquer forma, a sua lista de tarefas deve ser uma soma das suas tarefas fixas e das suas tarefas extras. Uma coisa que ajuda bastante para lembrar das suas tarefas extras é ter uma caixa de entrada para suas tarefas extras. E as caixas de entrada são uma outra coisa que você pode usar para se organizar melhor e para não depender tanto da sua memória. As caixas de entrada são um lugar em que você coloca tudo o que surge na sua mente, sejam ideias, anotações, lembretes, tarefas que precisa fazer e por aí vai. Eu tenho um episódio inteirinho no meu podcast sobre as caixas de entradas, então eu recomendo que você ouça ele para você poder desfrutar dos enormes benefícios das caixas de entradas. Eu vou deixar o link desse episódio na descrição, beleza? Para você poder ouvir. Mas enfim, acho que a gente já pode passar para o próximo item, né? Não vou me demorar tanto nas caixas de entrada. A terceira coisa que pode te ajudar a se organizar melhor e não depender tanto assim da sua memória são agendas ou calendários. Ter uma agenda ou um calendário vai te ajudar a se organizar com 2 coisas específicas. A primeira são as suas tarefas que têm prazo de entrega. E a segunda são todas as coisas que você vai fazer a longo prazo, ou um prazo maior do que uma semana. Uma agenda ou calendário vai te ajudar a anotar sempre que você tiver alguma data importante, sempre que você tiver um compromisso que precisa lembrar, sempre que você tiver que lembrar do prazo de alguma tarefa e por aí vai. Além de que, as agendas e calendários te ajudam com metas e projetos. Eu também tenho um episódio no meu podcast em que eu falo sobre as metas e projetos e como cumprir e realizar eles. Então, eu vou deixar o link desse episódio no meu podcast na descrição, beleza? Mas enfim, no começo de todo mês ou semestre, né? Você pode anotar suas metas e projetos para aquele período de tempo. Isso vai te ajudar a perceber quais são as tarefas para aquele mês ou semestre, e eu recomendo já colocar na sua agenda as tarefas para aquele mês também. Então, as metas e projetos semanais, deixa para escrever as tarefas ou as submetas e subprojetos no começo do mês também, junto com as metas e os projetos daquele mês. Se mesmo com todas essas dicas você ainda assim está com dificuldade para administrar o seu tempo, talvez a minha consultoria de produtividade e administração do tempo possa te ajudar.
Nela, eu vou criar um sistema de organização feito especialmente para você. E você vai ter a solução para suas dificuldades em se organizar e em ser produtivo solucionadas, seja elas quais forem. Então, clica no link da descrição para você poder saber mais sobre a minha consultoria. Mas enfim, é isso. Eu espero que essas dicas possam te ajudar a não depender mais tanto assim da sua memória para se organizar. É isso, até o próximo episódio.